Pessoal, e nós já falamos de todos os inputs padrão, os inputs mais utilizados dentro do HTML, e agora a gente vai falar um pouquinho de inputs especiais. E por que especiais? Porque são inputs que não existiam nas primeiras versões do HTML, mas que hoje, com o HTML5, eles estão disponíveis, né, e são muito utilizados. Hoje eles já estão disponíveis na maioria dos navegadores e eles trazem alguns comportamentos diferenciados. Os primeiros são o input color, input date, input email, input range, input tel de telefone e input search. Existem vários outros inputs especiais. Deixa eu voltar a lista aqui para vocês. Existem vários outros inputs especiais, mas aqui eu vou falar para vocês só desses que são os mais utilizados. Bom, se você quiser ter a lista completa, eu acho que é até importante você ter acesso. Eu te recomendo acessar o W3 Schools Input Tag. W3 Schools. Dentro de input você tem aqui a lista completa com todas as tags, todas as tipagens, né, disponíveis para tag input. Né? Dentro do W3 Schools você tem a documentação de todas as tags do HTML, né, até aquelas que são pouquíssimo utilizadas, você tem aqui no W3 Schools. É lógico que aqui no curso eu não vou falar de todas as tags, eu estou falando para você das principais, mas se você tiver essa curiosidade, você pode ir lá no W3 Schools ver cada uma das tags. Então, w3schools.com/tags/tag_input.asp, onde você tem todas as tags, todos os types de tags inputs. Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessas que eu separei. Input color. Vamos voltar no nosso código. Vamos fechar aqui, vamos criar um novo HTML, eu vou até separar num novo arquivo, porque essas são tags realmente bem menos utilizadas, tá? Então vamos chamar aqui de inputs especiais, .html, salvar e vamos começar, né? Nossa estrutura padrão, HTML5, vamos chamar aqui o título de inputs especiais. Vamos colocar um H1 chamado inputs especiais e vamos seguir aqui o nosso padrão. Primeira coisa, uma label, como sempre, e vamos chamar de cor. E vamos aqui no nosso input do tipo color. Mesma coisa, name ID, tá? Também tem o class. E vamos dar uma olhada como é que fica lá no navegador. Vamos colocar um BR aqui, só para dar aquela nossa quebra de linha marota. E vamos dar uma olhadinha como é que fica no navegador. Vamos voltar aqui para a página anterior, para dentro da pasta HTMLs, inputs especiais. Então tá aqui, eu já tenho um color picker para escolher a cor que eu quero informar. Ele traz aqui a cor em RGB e já permite que o usuário escolha uma cor. Não é comum, tá, gente? É uma coisa nova ainda no HTML, ainda você não vê isso em muitos sites, mas você já tem à disposição aí para fazer esse input color. Vou dar uma quebra de linha e vamos para o próximo. Ctrl C. Vamos colocar aqui um Ctrl V e vamos para o date, que é o input de data. Input do tipo date. E vamos colocar o nome dele aqui de data, por exemplo. E vamos dar uma olhadinha como é que isso fica no navegador. Olha lá,
ele já traz para você aqui um formatador de data, um calendário para que você possa selecionar a data. E apesar disso parecer muito legal, muito bacana, eu não recomendo a utilização, tá? E eu vou explicar por quê. Quando você está no Safari, essa data ela fica formatada em formato americano. E se você não tomar um cuidado no back-end de converter as datas, dependendo da forma que ela chegar, você vai ter um bug no seu sistema. Então, usa com cuidado, né? Tenha tranquilidade a utilizar essas inputs especiais. Não é tão comum a utilização nos sistemas, porque algumas delas, como essa input data, ela demanda, né, um trabalho a mais ali do back-end para receber o dado. Então, o comum é usar um input text, mesmo que seja para receber datas, tá? Mas aí vai de acordo com o que você quiser fazer no seu sistema. Só tem que tomar cuidado. Vamos para a próxima. Input e-mail. Input e-mail, aqui no navegador, para a gente não vai ter diferença, tá? A gente não vai conseguir ver muita diferença. Input type e-mail. E aí eu vou salvar aqui como e-mail. Vamos lá no navegador. Atualizar. Você vai ver que não tem diferença nenhuma. Poxa, é um campo texto. Aonde você vai ver diferença? No mobile. Quando você for preencher um input do tipo e-mail no mobile, ele já traz para você opções de e-mail que você tenha cadastrado naquele aparelho. Ele traz aqueles autocompletar de .com.br, de .com. Então, o usuário ele tem algumas vantagens ao utilizar esse input de e-mail. A mesma coisa acontece com o input de telefone, que no navegador web ele não tem nenhuma diferença, mas o navegador mobile ele traz já o teclado apenas numérico. Então facilita bastante a vida do usuário. Deixa eu até ver se eu consigo exibir para vocês, porque como eu falei para vocês... não vai dar, porque está rodando no Windows, não vai adiantar. Então, input range, vamos para o próximo. Aqui, input range, né? O que é um range? É um intervalo de valores, né? Esse eu acho bem interessante. Então, vamos chamar ele aqui de intervalo. Vamos colocar aqui um BR. E se não me engano, esse cara tem alguns parâmetros. É o max, que é 100, por exemplo. Então, meu valor máximo é 100. Meu mínimo é 0. E se eu não me engano, deixa eu ir lá no navegador para a gente ver como é que já ficou isso aqui. Recarrego. Então tá aqui, ó, range. Eu defino exatamente aonde eu quero que fique. Então é uma forma um pouco mais rica de interagir com os inputs, tá? É uma forma um pouco mais bacaninha de você receber valores, ó, input do tipo range. Se eu não me engano, o range também tem uma outra possibilidade de parâmetro aqui, que é o step. Que aí, por exemplo, eu coloco o step 10, ele permite que eu vá pulando de 10 em 10. Então, ele vai começar com o primeiro valor sendo 0, 10, 20, 30, 40, até chegar no 100. Então, tem aí algumas vantagens de você usar esse tipo de input ao invés do input padrão. O input tel é exatamente aquilo que eu acabei de explicar para vocês, tá, gente? Que ele vai trazer para o usuário do mobile um teclado numérico, ao invés de um teclado com letras e números. Então ele vai trazer só numérico.
Isso é uma vantagem de usabilidade para o seu usuário. E o input search é um input normalmente utilizado para campos de busca. Deixa eu ver se no Chrome ele tem aqui alguma diferença. Normalmente esses inputs HTML5 eles são focados em mobile. Então busca, vamos colocar aqui um BR para a gente, para dar aquela quebra de linha, um BR antes aqui para também dar uma quebra de linha, e aí um input do tipo search. Vou colocar o nome dela de busca. E aí vamos voltar lá no Chrome, dar aquela atualizada e vamos ver. Não, a única diferença é que ele ganha esse xizinho aqui, ó, para caso você queira limpar o que você digitou na busca. Então, uma pequena firulinha aí, tá? Então, esses são aí os principais inputs especiais, tá? O color, o date, o e-mail, o range, o tel, que eu acho muito interessante quando você está no mobile, tá? Ele é muito interessante, e o search. Beleza, pessoal? Esses são inputs especiais e vamos para a próxima aula.